Olá, Thelma, boa noite, bem-vinda ao TalTube. Nós estamos aqui, Olá. né, com a professora Thelma Boniô, né, sacerdote taoísta da Sociedade Taoísta do Brasil, né, e professora da arte da astrologia polar taoísta Ziwei do Sul. E hoje nós vamos falar sobre o tema do Ano Novo Chinês, que vai ser o ano do coelho, né, de água. E Isso. aí eu queria que a Thelma, então, falasse para a gente, né, vai começar no dia, né, 22 de janeiro de 2023, né, e como é que são as características desse ano do coelho de água, né, Thelma? Maria, Bem-vinda. obrigada. Boa noite, ou boa tarde, bom dia, quem for assistir depois, né? Então, você já fez essa rápida apresentação. Todo ano a gente faz esse evento, né, Maria? E sempre a pedidos, né, as pessoas que nos acompanham já há bastante tempo aqui pelo nosso canal, TalTube, e pelas nossas redes sociais, né? E pedem sempre que a gente fale um pouco sobre a energia do ano, né? Do ano astrológico, do coelho de água, né? Como você falou, esse ano ele vai ter início no dia 22 de janeiro, o ano lunar, né? Que traz uma mensagem energética, né? Uma combinação energética. Então, o que é importante a gente ter em mente? Qual é essa combinação energética, né? De que maneira que isso pode influenciar na nossa vida? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso também, né? O que é o ano do coelho de água? Que é uma combinação energética da energia do céu e da terra. Então, é um binômio, né? O binômio ele traz essa colaboração, cooperação entre céu e terra. Então, energia que vem do céu, chamada de tronco, a energia que está na terra, chamada de ramo, né? E aí a gente tem o céu, regido pelo elemento água, e a terra pelo signo do coelho, né? Que fala de uma energia ligada a um elemento. A gente sabe que na visão chinesa, quem estuda medicina chinesa, as artes chinesas de uma maneira geral, sabe que o coelho está associado simbolicamente ao elemento madeira, né? E dentro do elemento madeira, a gente tem a polaridade yin e a polaridade yang. Então, esse ano de 23 será regido por uma energia yin, uma combinação de energia do céu yin com energia da terra yin. Então, a gente tem uma água yin com uma madeira yin, né? Esse binômio ele tem uma característica muito parecida com a do ano que está acabando, que é esse ano de 22. Do Só que a tigre, gente né? Tigre de água. Uhum. Isso. Só que a gente presta bastante atenção, porque justamente a gente está falando de um aspecto yin, né? Então agora vai se revelar o aspecto yin dessa água que combina com a madeira, né? Então, é, na relação entre os cinco elementos, né? A água vai alimentar a força da madeira, a capacidade de renovação da madeira, né? A capacidade de transformação, de crescimento, de renovação, né? Só que é uma força mais introspectiva, mais, digamos assim, recolhida, né? Ela não tem a grandiosidade, a expressão do Yan, né? Mas ela é complementar ao Yan no sentido dela ser Yin, né? Então, esse ano é um movimento mais suave. Mais Será? planejado, de certa forma. Podemos pensar assim, poderíamos utilizar isso sim, a partir do momento que a gente já experimentou o aspecto Yang. Uhum. Então, a sabedoria talvez seja agora saber viver o aspecto Yin, Aham. né? O Como se próximo, voltássemos ao equilíbrio, né, depois da pandemia, toda a nossa afã de ir para a vida, né, e agora voltar para uma certa a gente normalidade, vamos dizer, assim, não normalidade, mas tipo mais introspecção e eu seleção. acho, eu acho mais a introspecção, quer dizer, essa abordagem que Uhum. aqui nós estamos colocando, ela é bem interessante, né? Porque ela fala dessa visão mesmo de você
ele entender, viver a característica Yang e a característica Yin como complementares, né? Uhum. É claro que os elementos eles vão gerar uma configuração específica, né? E a gente sabe quando a gente fala desse binômio, né? Do ano do coelho de água, a gente está falando também, né? Olhando para uma carta astrológica, né? Que é o Z-Way, né? Que tem um pano de fundo. Então a gente precisa saber o que vai ter, quais são as estrelas do ano que também entram nessa casa, nessa combinação, né? Que são estrelas diferentes do ano, desse ano que a gente está vivendo. Então, existem as mudanças, que é o princípio que rege o taoísmo, né? Que essa arte é uma arte taoísta. Então, a gente tem aí a mutação, né? Então, teremos características diferentes? Sim, mas algumas mais com mais uma visão semelhante, né? Porque elas falam de aspectos semelhantes, né? Um aspecto yin do que dessa energia, de uma combinação energética, do que se chama o metal do espelho, né? Ah, Então, a gente tem um aspecto aqui de interiorização, né? Então, coelho de água, o que significa isso no nosso mapa, né? E aí, todo ano, né, a gente faz essa introdução ao tema, ao ano, e aí a gente aprofunda os aspectos da água yin, né? Que é uma água menos, digamos, agitada do que a água Yang, né? Ela tem uma força menor, né? Mais introspectiva, mas ela também traz uma vitalidade. E a madeira Yin, né? Então a gente vai falar um pouco sobre esses aspectos, esses dois elementos, dessa combinação energética, e aí a gente parte para entender a dinâmica do coelho de água no mapa de cada um, porque cada um de nós temos uma configuração diferente, né? aham. Eu queria até aproveitar, né, porque tem muita gente que pode estar vendo a gente aqui a primeira vez, né? E a gente todo ano realiza, já é o terceiro ou quarto ano, né, que nós Acho estamos que realizando, né, essa live, que a ideia é falar de uma forma mais abrangente sobre as características, né, da energia do ano, ano novo chinês, que vai acontecer no ano que vem, né? Para que a pessoa possa se planejar. Mas a Telma oferece todos os anos, né, um workshop que é super interessante, porque, como ela falou, ela vai mostrar as características desse céu, né, dentro da astrologia polar, né, chinesas e o Edo Sul, né, e taoísta, na verdade, né, e isso cada um também vai poder experienciar dentro do seu triângulo pessoal, né, nas casas que regem, né, o destino, carreira e prosperidade, não é isso? isso. Como é que são as estrelas no seu próprio mapa, né, para aquelas três casas. Então, é um formato muito interessante que Yeah. a Thelma geralmente oferece, né? E que não só a pessoa tem essa ideia do panorama do ano como um todo, né? Mas também leva a algo que vai ser uma visão sobre o seu próprio ano pessoal, né? Então, estou dando esse contexto, Thelma, porque de repente você vai falar aqui de forma abrangente, né? E aí a pessoa já sabe que ela pode aprofundar, né? Claro. A ideia é um pouco essa, né, Marie? Dar uma orientação, né? Que é para você entender qual é a dinâmica, qual é a energia do ano, né? A partir do entendimento dessa combinação energética, né? Do céu e da terra, né? Essa combinação, ela vai ter uma característica que vai perdurar ao longo do ano, né? Então, ela passa por vários aspectos da nossa vida. Na verdade, o nosso mapa é que vai passar por ali, né? Durante as 12 luas, né? Uhum. E trazendo modificações e influências no nosso mapa, né? Então, a abordagem é essa, digamos, mais de apresentação. E no segundo momento, a gente faz sempre essa dinâmica, como você já falou aí, no mapa de cada participante, né? O que é interessante, eu vou mostrar aqui algumas telas, né, que eu separei, só para Perfeito. a gente poder ter uma orientação. Deixa eu apresentar aqui. Vou esperar.
Uhum. Compartilhar a tela? Não consegui. Não? Espera aí, vamos lá. Uhum. Pode tentar novamente. Uhum. Uhum. Sim, sim. Ótimo, então. Perfeito. Então, essa apresentação aqui, né, que eu gosto sempre de fazer, que é falar sobre o ano do coelho, né? Então, o coelho, ele rege, né, a cada 60 anos, de 12 em 12 anos, melhor dizendo, é regido pelo ano do coelho, né? E a gente vai falar um pouco melhor sobre isso. E aí, a cada 60 anos, você tem um coelho regido por um elemento, nesse caso, esse ano de 2023 será regido pelo coelho de água, né? Assim como o de 63 também foi, né? Então, aqui a gente tem azul, né? Mostrando a água aqui. Tudo isso eu vou falar um pouco melhor também no nossa dinâmica, né? Aqui eu trago a ideia dos 12 animais, representando os 12 signos, né? Os 12 ramos terrestres. Então, cada um desses animais, na verdade, traz em si o simbolismo de uma força energética, né? E aí a gente vai falar sobre o conceito da madeira, o que a madeira representa, né? O elemento madeira fala da bondade, ele fala do coletivo, de agir de forma coletiva, pensar de forma coletiva, né? Projeto que tem início, a criatividade, o renascimento, né? Todo isso, esse aspecto relacionado à força da madeira. Aqui, só para a gente entender um pouco também, a gente vai explorar isso no nosso trabalho, né? Essa configuração dessas casas, né, associadas às estações. Então, a gente, quando fala em madeira in, relacionada ao coelho, né, ao mal, a gente está falando da estação, né? A gente está falando de um determinado momento do ano, né? E um momento também energético, então a gente vai falar sobre isso no nosso trabalho, tá? Apresentar o coelho, né, como a gente fez aqui logo no início, né? Então, os dois caracteres, Gue e Mal, representando água in e madeira in, né? Como eu falei, a água in relacionada ao tronco e a madeira in do coelho relacionado ao ramo, né? Falar um pouco mais sobre isso também, mostrar as qualidades, mostrar o resultado dessa combinação, o que isso gera no nosso mapa. E o mapa propriamente dito, como a Maria já tinha aí avançado, né, anunciado, essa casa, a Casa do Coelho, todos nós temos no mapa aqui o coelho, né? Ele é localizado nessa área aqui, né, no nosso mapa. E eu tracei aqui um triângulo, né, em verde, mostrando que nesse caso a gente vai ter aqui, esse é um mapa só um exemplo, né? Ele vai mostrar aqui que nós vamos ter em 2023 o nosso destino nessa casa. Nós vamos ter aqui também a nossa carreira e vamos ter aqui a nossa prosperidade, né? Então, uma casa regida pelo elemento da madeira, né? Onde teremos uma relação com a madeira gerando fogo e a água aqui gerando a madeira. Então, essa relação desse triângulo aqui, ele é muito importante no nosso mapa em 23, né? De uma natureza in, né? E aí nós vamos ver quais são as estrelas do ano que vão entrar aqui nessa casa e também, né, as estrelas que já estão no nosso mapa. O pano de fundo da nossa leitura é o taoísmo, é uma leitura, é uma arte taoísta, uma arte de olhar para o nosso destino, né, na visão taoísta. E ela é muito interessante porque ela fala das transformações, das possibilidades de transformações. Então, a gente tem esse mapa, que entendemos como uma cartografia do nosso destino, mostrando que o tempo todo, né, nós temos as mutações acontecendo, as transformações. Então, o ano de 23, embora a gente tenha começado a falar da energia, né, que também é um ano de água e de madeira, ele é diferente de 22. Né? Ele tem aspectos diferentes, mas é regido por uma energia que
no aspecto yin do binômio, é um binômio diferente, que tem uma semelhança com o binômio que nós estamos vivendo, por conta dos elementos da combinação energética, mais 23 terá um aspecto mais introspectivo. E a Essa gente vai continuidade do elemento da água, né, Thelma? ter água e madeira, né? Só que a Madeira. gente tem característica yin deles. Então a combinação ela vai ser mais, ela vai dar uma característica diferente, né? E isso vai nos dar uma leitura, claro, né, da transformação. Então, quando a gente fala de uma casa de madeira, né, em que nosso destino está num ciclo, num momento diferente aqui, né, dependendo das estrelas que nós tenhamos aqui nesse palácio, né, nós vamos ter possibilidades, né, natureza Yan, natureza Yin, né, então 3 palácios regidos pela força Yin, né? Que podem ter estrelas Yin e também estrelas Yang, né? Então a leitura ela vai ser fundamentada nessa combinação energética, tá? E aí nós vamos falar sobre as potencialidades, né, das estrelas de trânsito. Geralmente são 3 estrelas que entram no trânsito de cada palácio, além das estrelas que já estão como pano de fundo, que são essas estrelas que eu chamo de principais e secundárias, né? Elas já estão no nosso mapa e elas vão receber também a influência dessas estrelas anuais, né? Então essa combinação ela vai lhe dar mais uma informação, né, para você saber como você pode agir no ano de 23, quais são as potencialidades, as dificuldades, né? E você deve prestar atenção, né, às oportunidades, né? Então a gente sempre trabalha dentro dessa visão de apresentar as facilidades e também as dificuldades, né? Então, E é isso que a pessoa que participa do seu workshop vai poder levar além das características mais abrangentes do ano, não é isso? isso mesmo. A gente tem um primeiro momento, né, que é esse momento mais de definição, né, de apresentação, né, até falar um pouco o que significa também essa astrologia, que é muito interessante e é pouco conhecida no Ocidente, né? Primeiro pelo causa do seu teor também taoísta, né? Então ela tem uma ligação direta, né, com o taoísmo nesse sentido, né? Ela funciona como uma maneira de uma ferramenta, se é que eu posso falar assim, de autoconhecimento, né? Então, nesse primeiro momento, a gente faz essa apresentação, e depois a gente parte para essa dinâmica, né? Para que as pessoas possam entender, né, qual é o movimento de 23, né, no nosso mapa, na nossa vida, focando nesse triângulo que eu chamo de desenvolvimento pessoal, né? Que é o triângulo da personalidade, do eu, do nosso destino, a casa que se relaciona à nossa carreira, à nossa expansão, né? E a casa da água, né? Então, na verdade, eu falei fogo, né? Mas o mapa, na verdade, a casa que está ligada é a terra, né? Então, aqui é madeira, aqui é um palácio de terra e não de fogo, né? Regido por uma estrela de terra, pelo animal aqui que a gente chama cabra, né? Então, aqui é um palácio de madeira, que é o coelho, aqui é a cabra, que é a terra, e aqui é a água, que é o porco, né? Então, a gente vai ter uma combinação aqui, madeira, terra e água, né? E Então, como é que esses elementos interagem, Thelma? O que que a gente poderia ter em termos isso que a gente vai ver abrangentes? no nosso trabalho, né? Na nossa Uhum. dinâmica, como a gente vai ver a correspondência, né? Entre esses três triângulos, né? Então, quem vai influenciar quem, né? A gente sabe que a água, essa água-inha aqui, né? Dependendo das estrelas que você tem aqui no ano, né? Elas vão dar uma característica, uma combinação, né? Então, a gente vai estar sempre trabalhando dentro desse triângulo, né? De informação. Então, um ano in, né? Com 3 palácios ins, óbvio, porque se é um ano in,
ele vai se corresponder com casazinhos, né? E de que maneira que a gente transita por esses palácios, né? Com com os nossos luminares. Então, é isso que nós vamos ver no na nossa dinâmica, nas datas que a gente vai aí dispor, né? Oferecer, tá? Então, é um trabalho que vai ser feito online e também presencial, né? Então, são duas datas, uma aqui no Rio de Janeiro, que é presencial, tá? E outra eu vou disponibilizar também online, que eu sempre tenho pedido, né, das pessoas para fazer online, muita gente de fora do Rio de Janeiro, né? E sempre pede sempre nos acompanha, né? Então, vamos contemplar também quem está fora aqui da cidade, né? Então, a ideia é fazer esse trabalho também para que possa, né, beneficiar a todos, né? Eu vou colocar essas informações aqui na legenda do vídeo, tá bem? Ótimo. E o meu Agora, contato Thelma, quais são as características desse coelho, se você pode dizer? Porque sempre a gente quer saber, né, como é que vai ser esse ano, se ele vai ter mais fluidez, o que que a gente deve se resguardar, né, de uma forma ampla, né? Porque aí a gente está falando da a gente possibilidade de analisar nosso próprio destino, mas de uma maneira ampla. O que esperar, né, desse coelho? é um ano em que tem muito da observação, do autodesenvolvimento, né? O metal do espelho ele fala dessa autoobservação, da contemplação, de olhar para si, né? De ver, de se autoconhecer, né? É, talvez seja um ano para a gente tomar bastante cuidado com as superficialidades, que é aquela ideia do espelho, né? O que que é o espelho, né? Ele pode representar para a gente uma certa tranquilidade, né? É, ele representar como algo que você reflete, né? Então, o que que você reflete nesse espelho, né? É o seu autodesenvolvimento, a busca pelo autoconhecimento, ou algo que é raso, né? Então, a gente continua com essa energia, né? Mas eu acredito que seja uma energia que vai falar mais dessa busca por aquilo que nós estamos vivendo, quem nós somos, né? Por uma reflexão mais cuidadosa, né? Eu acho importante, né? Do cuidado e levando até uma revisão, né? Porque a madeira ela fala desse renascer, né? Desse reflorescer, né? De algo que vem renovar, né? Então, é importante nesse sentido, né? Eu acho que a gente já aprendeu um pouco dessa lição com 22, né? E 23 eu vejo como também, além disso, já adiantando um pouco, né, Marie, como Uhum. também um momento uma preparação, se é que podemos dizer assim, para 24. Por que 24? E 24 vai ser regido pelo dragão. E o dragão é um momento, é um ano, é uma casa, é um simbolismo, né? De de sempre um ciclo de espiritualidade, né? De um momento de muita reflexão, de uma busca por um sentido maior. Então, esse coelho agora, 23, que é mais interiorizado, né? Ele pode falar dessa preparação também para a gente poder entender melhor quais são os nossos objetivos e trabalhar os nossos objetivos para que a gente possa alcançá-los melhor em 24. Então, é um ano mais assim que a gente deve interiorizar e preparar terreno para os projetos realmente poderem ganhar corpo no próximo ciclo, nos próximos 12 meses em diante, é isso. Eu diria que sim, mas eu gostaria também de frisar da importância de conhecer o mapa da pessoa, né? Quer dizer, Uhum. porque você pode ter um ano de 23 com mais dificuldade. Significa que isso é ruim? Não. É apenas o que é mais dificuldade? Estrelas que talvez dentro da sua natureza elas tenham uma força, elas sejam mais de atitude, né? Enquanto você, então, dentro desse sentido, a gente vai estudar
o ano de 23. Por isso que tenho muito cuidado em dar uma mensagem final. Interiorizar não necessariamente é ficar ou passivo ou não tomar uma atitude, né? Não, Interiorizar pode ser, inclusive, tomar uma atitude, né, é com agir de forma firmeza, estratégica. Agir de forma estrategicamente. estratégica, né? Então, a gente precisa ter muita atenção nesse sentido, né? Eu gosto sempre de deixar um pouco adoçar, digamos assim, né? Dar aquele gostinho, mas eu gosto sempre de firmar esse compromisso da gente olhar para o mapa, Uhum, né? Porque a característica do ano na visão chinesa, ela traz essa energia. Agora, como você vai aproveitar essa energia, ela depende do seu mapa, né? Seu mapa pode ter característica mais Yan, essa casa pode ser mais Yan ou mais Yin no seu mapa. uhum, Então, eu não posso dizer que todo mundo vai passar por um aspecto, né, nesse sentido de maior recolhimento. Se você tiver uma estrela forte, eu vou dizer, olha, é o momento de você guardar as suas forças para que o outro ano você atue, ou você pode atuar nesse ano de uma forma mais consolidada, né? uhum, Então, a gente precisa entender o que rege um ano, né, dentro do mapa de cada um. Como atuar, melhor dizendo. Com uhum. essa força, né, e uma combinação das estrelas dentro do seu mapa, né? Então, por isso também que muitas das vezes, quando alguém me pergunta, né, eu sou coelho, como vai ser o meu ano? Eu digo, bem-vindo, vamos fazer o seu mapa. Vamos entender um pouco mais da estrutura do seu mapa, né? Então, eu sempre acho muito importante nesse sentido. E, E uma Thelma, dica, o que esperar, por exemplo, das questões assim, de saúde? O que que é o regente, né? O coelho vai estar regendo em termos das energias, né? Físicas, enfim, mentais. Como é que é isso? não, justamente, Marie, eu prefiro que a gente veja isso no mapa, né? O Uhum, que fala o coelho, né? Ele fala dessa madeira. Madeira é associado ao elemento, madeira é polaridade yin, né? Então, essa madeira, ela pode falar de um benefício, né? Do coletivo, né? Então, agir de forma coletiva, né? Usar da sua criatividade, né? Então, esse é um aspecto que pode falar também de questões ligadas a pensar coletivamente. Então, pode trazer benefícios para as pessoas, né? Nos aspectos sociais, nos aspectos da saúde, né? Pode trazer essa energia, né? Que favorece, né? Então, a gente deve olhar para o ano como um todo, né? Então, nesse sentido, né? A gente vai ver os aspectos, as potencialidades da água, né? E da madeira combinadas, né? Gerando esse binômio que, como fala de autoconhecimento, desenvolvimento, pode falar também, né? A gente já vem de alguns anos com a questão da tecnologia, né? sim. Do conhecimento aí em prol do desenvolvimento, da melhoria, né? É uma possibilidade também que isso venha a surtir também, né? A surtir efeito. Então, Interessante isso que você está colocando, né? E essa do ponto de vista, por exemplo, desse triângulo pessoal, né? É, como é que eu posso usar isso de forma estratégica? Supondo que eu participe do seu workshop, né, que é algo que eu faço já também há alguns anos, né, só para as pessoas poderem entender o que que elas podem esperar, né, eu dessa acho leitura do triângulo pessoal. uma orientação, né? Uma forma de se conduzir diante desse ano, por exemplo, né? Então, se você sabe que você tem um mapa em que você tem estrelas de potencialidade Yin, né? Essas estrelas vão falar que a força, digamos assim, do ano para você talvez não esteja no seu aspecto mais interior, talvez esteja no aspecto da família, né? No aspecto, na sua relação com o mundo,
no seu aspecto na casa dos imóveis, por exemplo, né? Ou, pelo contrário, elas podem estar com a potência, né? Digamos assim, a possibilidade de transformação nas suas mãos, né? A força, né? Você pode ter essa informação, mas também o que você vai fazer com isso, né? Tem muitas pessoas que, quando eu digo assim, olha, esse ano é um ano de impulso, de força para você, né? E muitas vezes as pessoas dizem assim, bom, mas eu estava esperando fazer um recolhimento, é um ano que eu queria tirar um ano sabático. Eu digo, bom, muito bom para você também fazer isso, né? Então, o mapa, essa leitura, ela oferece, né, de forma resumida, né, porque não é uma leitura exaustiva, né, mas ela oferece os principais pontos para você se movimentar em 23, por exemplo, né? Ah, não estou pensando em nada, Thelma. Bom, pode sair dali pensando em alguma coisa, né? Pode surtir efeito nesse sentido, né? Despertar, como a gente diz, né? Uma consciência, despertar uma vontade para que você promova, né? Essa melhoria, né? Ou você já saber que talvez 23 não seja um ano para você arriscar uma viagem, né? Arriscar a compra de um imóvel, né? Vai ser um ano para você cuidar mais de você, dos seus valores pessoais, né? Então, essa sempre é a orientação que a gente busca com esse trabalho, né, Maria? Aham. E é interessante também, porque geralmente, dentro da astrologia polar, né, o ciclo, né, da gente fazer esse planejamento do ano, ele é muito mais em torno da data, né, da mudança do calendário, né, Aham. do que exatamente no que a gente vê na astrologia ocidental, que seria o trânsito anual, né, que seria mais em torno da própria data do aniversário, né. Se você Justamente, pode comentar um pouco isso. justamente, pois é. O aniversário, né, na verdade, que eu chamo de Revolução Solar, eu devo estar enganada, não. Isso, é isso mesmo. Aham. Então, aqui é visto de uma outra forma, né? A gente obedece aqui o ciclo do calendário, né? Então, o calendário ele renova cada ano, né, para todos nós. Então, todo início de lua nova, né, da primeira lua do ano, que é essa lua, é quando tem o início do calendário, né? É quando tem o início do ano. Então, o ano, na verdade, ele vai se iniciar, ele tem esse ciclo do coelho, né? Na verdade, ele vai começar aqui, né? Na feliz, começa pela casa, essa casa aqui do tigre, né? Que começa o primeiro mês, né? Mas e por isso esse ano de 22, né? Ele tem uma força muito grande, né? Porque o tigre está muito em evidência, né? E aí a gente vai sentir esse recolhimento aí no ano do coelho, um pouquinho, né? A força do ano se recolhe, né? Então, é nesse sentido que o ciclo ele é igual para todo mundo, né? Então, todo ano de 23, né? Ele vai estar passando nosso ano de 23, a nossa influência do ano maior, né? Por esse triângulo aqui. Claro que a cada lua, e aqui são 12 luas, você tem uma rotação, né? Mas, basicamente, o destino ao longo de todo o ano de 23, ele vai estar nessa casa com uma força maior, assim como a nossa carreira aqui e a nossa prosperidade aqui, né? Então, isso fala esse triângulo é o desenvolvimento pessoal, né? Eu elegi esse triângulo, né? Porque ele vai nos dar um pano de fundo da nossa ação em 23. Né? Bem interessante, né. E dentro dessa visão, né, de um ano de maior, recolhimento e preparação para um período seguinte mais agitado, né, é interessante também poder usar esse tempo de uma forma, mais harmônica e estratégica, né, bem interessante essa Toda a possibilidade. nossa toda a nossa vida pode ser vista dessa forma. Todo ano é um ano de transformação. Uhum. Isso que é importante, né? Então, todo ano ele traz uma característica, tem uma combinação energética, né? A gente tem isso a cada 60 anos, como eu mostrei lá no início, né? Uma regência de um coelho de água.
Falando um pouco sobre algo que eu ainda não falei, mas assim, a gente vê características muito semelhantes ao ano de 63, né? Que é o ano que marca um ciclo, o mesmo ciclo do coelho. Então, quem tem, está te fazendo um pouco a curiosidade, né, de como pode ser o ano de 2023, a gente olhar para 63, né? Então, a gente ainda está naquele ciclo de desenvolvimento tecnológico, né? De avanços tecnológicos, né? Lembrando desse movimento do céu, né? De conquistar o céu, de olhar para o céu, né? Da desenvolvimento da parte mesmo Do homem à tecnológica. lua, né? Essas coisas Pô, todas, né? Preparo, né? Dessa corrida espacial, né? todo esse avanço, né? Uhum, Tem muita identidade com isso, né? Mas a madeira, ela fala mesmo do benefício para todos, de coletividade, movimento junto, né? Pensar coletivo, agir coletivo, né? uhum, Faz isso, fala nesse sentido. Então, essa visão, ela nos fala de 63, lembrar 63, né, com as características para 2023. É claro que é um momento muito diferente, né, mas, assim, não é um momento diferente, é um outro momento, mas que tem uhum. algumas características em comum. Por que que o pensamento chinês ele fala desse ciclo de 60 e 60 anos, dessas combinações energéticas, né? Então, são combinações energéticas que são combinações da natureza, né? É a lei do calendário, como a gente chama, né? O que que você faz disso, né? O que que o homem faz disso, né? O homem indivíduo e o homem coletivo, né? É o momento que ele vive, né? Então, a gente fala sobre as características de uma maneira geral, né? Como se houvesse uma combinação, um pano de fundo, né? Que desse essa combinação. Mas como você vai executar isso é no seu mapa, né? Na sua individualidade. Então, por isso que eu tenho sempre essa em mente, né? Eu sempre falo desse panorama geral, mas eu uso, né? Eu vou ao mapa de cada um para a gente poder ter um melhor entendimento dessa energia, né? É porque, na E verdade, sim, a gente aqui está usando, né, o coelho, né, o tigre, mas não é exatamente a astrologia, que é, se refere a esses animais, né, se você é pode explicar justamente também. astrologia chinesa. Então, a Uhum, astrologia chinesa, do horóscopo, né? uhum, Convencional, as pessoas dizem, eu sou coelho. Então, no ano de coelho vai ter uma influência. Sim. Eu sou dragão. Como é que o dragão se relaciona com o coelho? A gente não fala sobre isso, mas é claro. Por exemplo, quem é coelho, né? Esse ano é um ano importante. É o que a gente chama o ano do Tai I Sui. see. Uhum, Por exemplo, galo, que é o oposto, tá vendo aqui, ó, o coelho tá aqui, o galo tá aqui, é o suipô. Então é o oposto, é o que a gente chama de ofender o tai suei, né? Então existem alguns aspectos, né, que o coelho vai levar em consideração no ano. Então a gente vai falar sobre isso, né? Então, por exemplo, se você nasceu no ano 63, né, 75, alguns anos, que são de 12 em 12 anos, né? A gente vai ter uma influência, né? Se você nascer há 60 anos, você está no ciclo do coelho de água, né? Eu vejo como uma renovação muito boa, né? Mas é claro, é bom você ter, você pode ter proteções, né? Fazer que seja um ano benéfico para você, né? E como é que você faz isso? Conhecendo o seu mapa, né? Então, se você tem orientação, né, Maria, você vai saber como agir. É isso sempre que eu chamo muita atenção, né? Então, é difícil falar aqui, né? É, por exemplo, é o ano do coelho, né? O ano que está relacionado à cabra e ao porco, né? Então, esses três animais, entre aspas, signos, né? Ramos terrestres, eles vão ter uma influência. Eu nasci no ano do porco, eu sou porco, por exemplo, né? Sim, se você nasceu no ano do porco, também vai ter uma influência no seu mapa, né? Mas é preciso saber o que que você tem no porco, por exemplo.
quais são as estrelas, qual é a área da sua vida que está ali, né? Então, se você tem o destino do porco, né, isso tem uma característica para o ano de 23, né? Então, isso tudo a gente vai falar um pouco no sentido de cada um. Tá? Então, a primeira parte ela é uma introdução, uma apresentação, né? Concentrada nesse aspecto energético, e a segunda parte a gente desenvolve. Né? Então, É sempre muito interessante porque a gente vê, né, não só no nosso próprio mapa, mas como é que é essa estrutura e esse pensamento para as determinadas casas, né? sim, Do então, por destino, exemplo, carreira, prosperidade, a gente consegue ter uma então, apreensão também da própria astrologia isso. polar taoísta, né? Então, por exemplo, a gente só falando um pouco mais aqui, né? A gente tem feito online de forma anônima, né? Para que as pessoas possam, até presencial também, né? Então, a gente trabalha com os mapas por números, né? A gente combina antecipadamente com a pessoa que aquilo vai ser um número e eu vou falar, por exemplo, mapa 1, né? E a pessoa não é identificada ali. Eu digo, olha, no mapa 1, o triângulo, as casas de 23, né? Se assemelham com o seu mapa natal. Ora, se o destino, carreira e prosperidade de 23 tem uma semelhança com o mapa natal, é um momento de força no mapa dela, de conquista, né? De vencer algumas dificuldades, ou as dificuldades vão estar mais evidentes, e aí a gente fala de vencer os desafios, né? Não, o que está passando aqui nesse mapa é o mapa nesse triângulo, é o triângulo da afetividade, da felicidade, que fala do casamento, fala do que você pensa interiormente, da sua relação com o mundo. Ora, então é um outro aspecto a ser trabalhado. Não, o que está falando aqui é da relação com os filhos, com a casa. Então é um outro aspecto que vai estar em evidência no seu mapa, né? Então, é um ano que você pode resolver conflitos de imóveis, compra de casa, né? Mudança de país, né? Casamento, né? Então, isso tudo está associado, né? Não, quero mudar de trabalho. Eu vou dizer, ótimo, sua carreira está chamando a atenção de você, no seu mapa em 23. É o momento de você tomar decisões. Então, isso é que a gente vai trabalhar, né? Com esse conjunto de coisas que vem à tona, né? E aí orientar, de acordo com a força, né? Ou yin ou yang, né? A gente vai orientar nessas tomadas de decisões. Não, Então, sempre muito rico, é sempre muito rico. é, Estou aqui dando meu testemunhal, né? Como uma pessoa que é, participa já há alguns é, anos, sempre muito rico e sempre com essa potencialidade de é, apreender, né? Um pouco mais sempre sobre a própria astrologia polar taoísta, sobre as diferentes estrelas, as características das principais luminares, né? E a gente, também essa equilíbrio, né, e de forças, ou como as forças se alimentam ou se restringem, né, dentro de uma dinâmica, né? É é, sempre muito interessante. na verdade, a gente nem tem tempo, né, Marie? Porque não é um curso, né? É uma Uhum. formação complexa, que existe mais tempo, né? O curso em si, ele é um curso mais, quer dizer, mais não, ele é um curso que exige um certo tempo, uma dedicação, né? Uhum. Como toda astrologia, como todo conhecimento mais profundo, né? Mas aqui a gente vai falar das principais, né? Então, se você, por exemplo, tem a força de um Ziwei, que é o imperador no destino, e se 23 ali é a casa do seu destino, por exemplo, eu vou dizer, olha, esse é o ano da sua força, né? Uhum. Da sua liderança, da sua capacidade, né? Aí, se você tem uma estrela de recolhimento, né? Uma estrela que é mais reflexiva, pois ó, é um ano que talvez você vá olhar mais para você, né? Para a sua identidade, para as questões que lhe interessam. De Então, autocuidado, né? Uhum. cuidado. Então, tudo isso a gente fala, né? Então, por isso que é bom a gente sempre fazer esse bate-papo antes, né? Eu gosto sempre,
para poder entender, né, que nessa nossa dinâmica, né, eu não vou fazer essa correspondência, eu sou, né, o coelho e os outros animais. Não, né? Uhum. É um trabalho, esse é um trabalho da astrologia do horóscopo chinês, não é esse trabalho, né? A gente aponta aqui a influência do ano para entender esse ano no nosso mapa, né? Nessa cartografia chamada astrologia polar taoísta, né? Que por excelência chinesa, né? Vai considerar todos esses animais como signos, como ramos terrestres, mas que a gente tem mais, vai um pouco mais além, né? No sentido dessa nossa Uhum. abordagem de trabalhar sempre com harmonizando o yin e o yang, vendo as dificuldades e vendo as oportunidades. Muito Então, bacana, Thelma. Queria todos muito essa viagem, né? isso, queria muito agradecer a sua vinda, né? E aí falar mesmo, né? Que eu super recomendo, que todo ano participo, né? E é bom que esse ano também tem presencial e online, né? Quer dizer, E excelente, né? aqui no Rio de Janeiro, na Tijuca, né? Na Praça Sãos Penha, e quem quiser mais detalhes pode entrar em contato comigo, né? Pelo meu Instagram, né? @thelmabonior, né? E eu acho que você vai deixar também aí gravado, né? O contato para as pessoas. Sim, sim, vou deixar assim. Então, eu só vou mudar aqui para poder a gente encerrar, né? Lado a Sim, lado aqui, vou aparecer de novo aqui. E queria muito agradecer a você, Thelma. Todo ano essa parceria, né? A gente é. ia aqui voltando, né, com a programação no TalTube, né? Eu vou te agradecer isso, né? Porque esse ano, como voltou as atividades presenciais e uma série de fatores, né? A gente reduziu um pouco a produção de conteúdo aqui, mas eu acho que já estamos podendo nos organizar, né? Aproveitar essa energia do coelho de água, né? Para voltarmos a produzir conteúdo e apostar mais aqui nesse projeto, né? Tão querido para a gente, né? E fico muito feliz, Maria, porque é uma grande oportunidade, né? A gente aqui, nós duas, né, trabalhando, somos taoístas, né? Nosso trabalho de divulgação do Tao, né? Aqui a gente trabalha com as artes, mas também com fundamento, princípio taoísta, né? Conhecimento filosófico, e quem acompanha a gente, quem acompanhou, né, e vem acompanhando, né, no espaço também no Instagram, né? O Instagram é mais rápido, né? A gente tem menos oportunidade de desenvolver nosso trabalho, mas a ideia é que a gente possa se dedicar mais aqui, né? A textos, até a conteúdos de aula, né? Que a gente possa se programar aqui, né? Então tem o próprio Xing, né? Aulas de Xing, aulas de filosofia, né? Que a gente possa dar aqui também. A gente está pensando também nisso, né? Sim, Divulgar nossas tiradas do Xing, aí voltando também a elas, né? sim, Vamos lá, né? Nossas oficinas, né? Também só tiradas de Xing, a gente também, né? Podemos promover. Então, atividades não vão faltar, né? Acompanhem a gente aqui no nosso canal. Sejam todos bem-vindos, quem está chegando agora, quem já está aqui conosco, agradeço sempre a atenção. muito obrigada, então, Thelma. Que Tá? bom, Até a próxima. até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.